Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. A gente vai investigar aqui uma mudança importante, sabe, quase silenciosa, na forma como o governo, a administração pública no Brasil, faz suas contratações. É tudo por causa da Lei 14.133 de 2021, a nova lei de licitações. O nosso foco hoje é o tal do diálogo técnico pré-licitação. A ideia parece simples, né? Mas olha, as implicações são bem grandes. Como é que uma conversa mais estruturada, tipo, entre uma prefeitura e uma empresa, antes mesmo de sair o edital, pode mudar o jogo das contratações públicas? Parece que finalmente estão reconhecendo que planejar bem é essencial para a gestão ser eficiente, né? É exatamente isso, porque, veja bem, durante muitos anos o modelo era muito mais rígido, né? Até um pouco adversarial, eu diria. O fornecedor era visto quase como alguém de fora, que só entrava formalmente na hora de competir pelo preço. A Lei 14.133, ela meio que quebra com isso. Ela enxerga o setor privado não só como alguém que vende algo, mas como uma fonte de conhecimento técnico, sabe? De inovação, e que pode e até deve ser consultado lá no comecinho, na fase de planejamento, quando se está pensando na solução que a administração realmente precisa. Entendi. Então, a nossa missão aqui hoje é meio que desmistificar esse diálogo, né? Ver por que ele é legal, no sentido da lei mesmo, e por que ele é bom, vantajoso e como ele virou uma peça importante para ter mais eficiência, mais transparência nas compras do governo. E a gente vai fazer isso olhando o quê? A própria lei, claro, guias do TCU, da CGU, estudos da ENAP, o que os especialistas dizem, certo? Vamos desembrulhar essa ideia? Perfeito. O ponto de partida que a nova lei bate muito na tecla é que a fase de preparação da contratação, ali é que nasce a eficiência. É ali que se define se a licitação vai dar certo ou não. O que comprar, como, qual a qualidade esperada, o preço justo, tudo isso começa nessa etapa. E a Lei 14.133 dá uma atenção assim enorme para essa fase. Trata como o coração da boa gestão do dinheiro público. E na lei, onde é que está o apoio para essa conversa antes da hora? Quais artigos dão essa segurança para o gestor ir lá conversar com o mercado sem medo de estar fazendo algo errado? Imagino que ainda role um receio, né? Sim, sim. Essa preocupação é natural, vem da cultura antiga. Mas a lei é bem clara e ela oferece caminhos seguros. Tem alguns artigos-chave. O artigo 18, inciso 3, por exemplo, ele diz que os estudos técnicos preliminares, o ETP, que é aquele documento que começa o planejamento, precisa ter um levantamento de mercado. E não é um levantamento qualquer, superficial. É para analisar as soluções que existem, os possíveis fornecedores, as tecnologias. Ora, para fazer isso direito, muitas vezes precisa sim conversar, prospectar o mercado, né? Uhum. E além dessa exigência lá no ETP, tem o artigo 26, parágrafo 1º. Esse aí vai além. Ele autoriza claramente a administração a fazer consultas diretas a fornecedores. Para quê? Para pegar informação sobre a especificação técnica, modelo de como executar o serviço, ou até para ajudar na pesquisa de preços. Aquilo que antes podia parecer informal, até meio arriscado, agora está lá, escrito na lei. É um procedimento legítimo do planejamento. Isso dá segurança jurídica para o gestor que usa direitinho, né? Ah, então não é só permitido. Não, não. A lei meio que empurra para isso, né? Para buscar informação mesmo ativamente, porque o planejamento ficou mais exigente. Exatamente, a lei induz a isso. E, vale dizer, isso não é uma jabuticaba brasileira não, sabe? Os órgãos de controle como o TCU, a CGU, mesmo antes dessa lei nova, já vinham falando nas decisões, nos guias deles, que um planejamento bem feito, que ouve o mercado, é fundamental. É o jeito mais eficaz de evitar a licitação, que não aparece ninguém, ou que o preço é inexequível, ou que o produto contratado não serve. Então, esse diálogo técnico, ele não é só permitido, ele é muito recomendado. É boa prática de governança. Isso muda bastante a figura, né? Saindo um pouco da lei e pensando na prática. O gestor lá na prefeitura e a empresa que tem uma solução legal. O que eles ganham de verdade com essa conversa antes do edital? Aqui a coisa começa a ficar interessante, eu acho. Quais são os benefícios concretos
que as fontes mostram. Os benefícios são claros e importante para os dois lados. É bom repetir, não é para negociar contrato antes nem para favorecer ninguém, tá? O foco é técnico, é planejamento, é achar a melhor solução para a necessidade pública. As fontes destacam alguns ganhos bem claros. Primeiro, acesso a conhecimento e inovação. O gestor público ali no dia a dia nem sempre consegue acompanhar tudo que é novidade tecnológica, né? Em todas as áreas. Esse diálogo abre uma porta para conhecer o que tem de mais moderno. Pensa em software para imposto municipal, sistema de luz na rua inteligente com telegestão, tecnologia nova para tratar esgoto, lixo. As fontes citam exemplos tipo Pato Branco, no Paraná, Campina Grande, na Paraíba. Lá eles fizeram consultas formais ao mercado e isso ajudou a contratar soluções de TI, de energia limpa, que talvez ficassem de fora num planejamento só interno. Faz todo sentido. Muitas vezes a solução já existe, mas o governo nem sabe. E o segundo ponto, qual seria? O segundo benefício é a precisão e eficiência nos editais. Olha, um problemão histórico nas licitações no Brasil é edital mal feito, especificação vaga, antiga, ou que não bate com o que o mercado oferece. Orçamento errado para mais ou para menos. Isso tudo gera impugnação, licitação deserta, contrato que dá problema e, no fim, quem perde é o serviço público. O diálogo técnico ajuda a fazer termo de referência, projeto básico, que sejam, assim, tecnicamente corretos, possíveis de executar e com preço estimado mais realista, porque reflete o que o mercado tem e quanto custa. Menciona um caso de São José dos Campos, em São Paulo. Lá, depois de conversar com empresas de tecnologia, de infraestrutura, eles conseguiram refinar os editais de iluminação e saneamento. O resultado foi licitação mais disputada e custo final estimado uns 18% menor do que as projeções antigas. Uau, 18% é bastante coisa. É significativo. E o terceiro ponto, ligado a isso, é economia e sustentabilidade fiscal. Quando a administração entende melhor as soluções, as tecnologias, como o mercado forma o preço, ela evita dois problemas graves. O sobrepreço, que é jogar dinheiro fora direto, e o subpreço, que parece bom na hora, mas muitas vezes leva a contrato que não dá para cumprir, a empresa some, abandona a obra, aí tem que licitar tudo de novo. Mais custo, mais atraso. O estudo da ENAP, Escola Nacional de Administração Pública, que as fontes citam, sugere que planejar com cuidado, usando bem o ETP, conversando com um fornecedor, isso pode gerar uma economia média de até 20% no contrato inteiro, não só no preço de largada. Nossa, é realmente uma mudança de mentalidade, né? Aquela frase, comprar às cegas é o oposto de governar com inteligência, parece que encaixa bem aqui. Mas, claro, para tudo isso funcionar, tem que ser feito do jeito certo, com ética. A grande preocupação que sempre vem é como garantir que essa conversa não vire direcionamento, favorecimento? Quais são as regras do jogo para ter transparência e tratar todo mundo igual? Essa é a pergunta de ouro, né? E a resposta está nos controles, nos procedimentos que a lei e a boa prática exigem. A validade disso tudo depende disso. A Lei 14.133 e as orientações do TCU e da CGU são bem firmes nos limites, nas cautelas. Primeiro, documentação rigorosa. Tudo, absolutamente tudo, tem que estar registrado no processo administrativo daquela contratação. Fez reunião com o fornecedor? Ata no processo. Recebeu catálogo técnico, apresentação? Junta nos autos. E-mail trocado, consulta formal? Tudo documentado. Isso garante que dá para rastrear a informação que levou à decisão do planejamento, permite auditoria, mostra como a administração chegou naquela especificação, naquele modelo. Certo. Documentar tudo. E o segundo ponto? Segundo, o foco é estritamente técnico. A conversa tem que ser sobre o objeto da futura licitação. Solução tecnológica, modelo de execução, especificação, requisito de desempenho, não pode entrar em negociação de preço, condição comercial, nada que pareça um pré-acordo ou que favoreça uma empresa específica. É troca de informação técnica e institucional, não é para antecipar a competição. E o terceiro ponto, que talvez seja o mais delicado, garantir que a informação não fique só com quem conversou com o governo, criando uma vantagem injusta. Como se faz isso? A tal da isonomia.
Exato, esse é o terceiro pilar. Acesso igualitário à informação relevante. A informação que você obteve de um ou mais fornecedores e que foi importante para definir o objeto, a especificação, ela tem que ser disponibilizada para todo mundo que possa se interessar. O jeito mais comum e transparente é colocar essa informação de forma clara lá no ETP ou nos outros documentos do planejamento que vão ser públicos. Assim, quando o edital sair, todo mundo parte do mesmo ponto de informação. Garante a isonomia. Entendi. Além dessas consultas mais, digamos, informais, na pesquisa de mercado para o ETP, a lei também trouxe uma modalidade nova de licitação que formaliza esse diálogo para coisas mais complexas, não é? Sim, foi uma das grandes novidades da Lei 14.133, o diálogo competitivo. Está lá no artigo 32. Essa modalidade é uma ferramenta, assim, poderosa, feita para quando a administração tem um problema complexo, inovador, e admite que não sabe de cara qual a melhor solução técnica ou jurídica para resolver. Pensa num projeto de infraestrutura urbana com muita tecnologia junto, uma concessão de serviço público com um modelo de negócio diferente, ou contratar um sistema de TI totalmente novo, customizado. Coisas que não são de prateleira, né? Exatamente. Nesses casos, a lei permite um caminho diferente. Primeiro, a administração pré-seleciona empresas que mostram que têm capacidade para desenvolver soluções para aquele desafio. Aí começa uma fase de diálogos estruturados com essas empresas. Nessas conversas que são registradas, as empresas apresentam, discutem, melhoram as propostas, as soluções técnicas, antes do edital final ser escrito. Só depois dessa fase interativa de construção meio conjunta é que a administração define a especificação final que achou melhor e chama quem apresentou solução viável para mandar a proposta formal. É um modelo que já existe há tempos na União Europeia e que agora a gente tem aqui no Brasil de forma oficial. Traz mais segurança e flexibilidade para contratar o que é realmente complexo e novo. Interessante essa saída para o que é mais complexo, mas voltando para os mecanismos mais gerais. Além dessas conversas diretas, na pesquisa de mercado ou no diálogo competitivo, a lei também pensou em jeitos mais abertos de pegar informação e opinião, para garantir ainda mais transparência e usar a inteligência de todo mundo. Sim, a lei fortaleceu duas ferramentas muito importantes nisso, lá no artigo 21, a consulta pública e a audiência pública. São mecanismos de diálogo aberto, que vão além do contato um a um com o fornecedor. Buscam a participação da sociedade, do mercado, de um jeito mais amplo. Como funciona a consulta pública? A consulta pública é bem flexível. O gestor pode usar a qualquer momento na fase de planejamento. Ele pode, por exemplo, publicar a minuta do edital, do termo de referência ou até do ETP num site oficial. E aí abre um prazo para qualquer pessoa, empresa, especialista, professor, cidadão comum, mandar crítica, sugestão, apontar falha, dar informação extra. É um jeito ótimo de colocar o planejamento à prova antes de bater o martelo. Permite ajustar o documento, corrigir erro ou agregar valor. E tudo de forma transparente. E a audiência pública? Qual a diferença? Ela é sempre obrigatória? A audiência pública é um evento mais formal e ela se torna obrigatória para contratações de valor muito alto, o que a lei chama de grande vulto. A lei define o valor, acima de 100 milhões de reais em geral, ou 200 milhões se for obra ou serviço de engenharia. Nesses casos de muito impacto, muito dinheiro, a administração tem que convocar uma reunião formal. Pode ser presencial, pode ser online. Para quê? Para apresentar o projeto da contratação e deixar todo mundo que tem interesse, fornecedor, sindicato, entidade de classe, sociedade civil, universidade, expor sua visão, dúvida, sugestão, publicamente. Entendi. E o que se faz com tudo que é dito nessas consultas e audiências? Isso é fundamental. Tanto na consulta quanto na audiência, tem que ter um registro detalhado de tudo. O que foi discutido, as sugestões recebidas e o que a administração decidiu fazer a partir daquilo. E por quê? Colocar esses registros, essas justificativas no processo administrativo, não só dá uma legitimidade muito maior para o planejamento, mas também deixa a decisão da administração bem mais forte, bem fundamentada. Isso diminui muito o risco de alguém questionar o edital lá na frente, sabe? Porque mostra que a decisão foi tomada depois de ouvir muita gente, de forma aberta, transparente. Então, se a gente fosse resumir os ganhos principais que as fontes destacam.
Para o gestor público, usar o diálogo técnico, seguindo as regras, claro, significa o quê? Mais segurança jurídica para poder inovar, menos chance de ter licitação fracassada ou contrato problemático e um planejamento mais pé no chão, mais ligado à realidade, o que leva a resultado melhor. E para as empresas? Para as empresas, principalmente para aquelas que investem em coisa nova, em qualidade, em solução com mais valor, o cenário também melhora, sim. O diálogo técnico traz mais previsibilidade. Dá para ter uma ideia do que o governo vai precisar no futuro. Cria um ambiente mais transparente, onde dá para mostrar a solução pelo valor técnico dela, não só pelo preço mais baixo. E dá a chance de ajudar a construir editais mais realistas, mais possíveis de cumprir, antes que eles virem regra. É uma via de mão dupla, quando é bem feito. Faz todo sentido, mas aí vem a questão prática, né? Que as fontes também mencionam. Como fazer esse diálogo funcionar bem no dia a dia? Como garantir que ele seja ético, produtivo, que ele realmente conecte o gestor que precisa da informação com a empresa que tem essa informação? Porque nem sempre é fácil, né? Uma prefeitura pequena, por exemplo, como ela vai saber quem são os fornecedores importantes numa tecnologia nova? Ou para uma empresa inovadora, como ela apresenta a solução para o governo do jeito certo, sem parecer que está fazendo lobby? Essa é a dificuldade real, sim, a da conexão eficiente e ética. O que as fontes sugerem é que a comunicação institucional bem direcionada e usar canais que os dois lados veem como legítimos, isso é fundamental. Veículos de comunicação especializados no setor público, por exemplo, podem ter um papel muito importante aqui. Eles conseguem criar um espaço mais neutro, sabe? Onde a empresa pode apresentar a solução de um jeito mais educativo, informativo, técnico, focando no benefício para a gestão pública, dentro de um contexto ético, de acesso público. Quer dizer, transformar o que poderia ser visto só como propaganda num canal reconhecido de diálogo técnico, ajudando a construir pontes de conhecimento. Exatamente, uma comunicação que não quer a venda direta, agressiva, mas sim a informação de qualidade, divulgar boas práticas, tecnologias. Isso facilita para o gestor ter acesso às novidades e permite que as empresas mostrem seu valor técnico de um jeito transparente, registrado, contribuindo para um planejamento mais rico, mais informado do lado do gestor. É um jeito de facilitar essa conexão necessária, de forma estruturada e ética. No fim das contas, o que a Lei 14.133 propõe, e que as fontes que a gente viu confirmam, parece ser menos uma mudança só de regra, de procedimento, e mais uma mudança cultural mesmo, né? Na administração pública brasileira. É quase um convite para sair daquela lógica antiga, reativa, de comprar às cegas, focada só no preço baixo e que dava tanto problema, e ir para uma postura mais proativa, de planejar com a inteligência, usando o diálogo técnico como ferramenta principal para fazer contratações que realmente entreguem valor para a sociedade. Perfeito. A grande virada de chave que as fontes apontam não é só procedimental, ela é estratégica. É o Estado reconhecendo que a inteligência para resolver problema complexo também está fora dos muros dele. E que o diálogo estruturado, transparente, técnico, é a ponte para acessar essa inteligência. Ao ver o fornecedor não só como um competidor no preço, mas como possível parceiro técnico que tem conhecimento e inovação, a administração pública aumenta a sua capacidade de agir, ganha eficiência, segurança jurídica e, principalmente, potencializa a entrega de serviço melhor para o cidadão. O diálogo técnico pré-licitação, do jeito que a nova lei propõe e que os órgãos de controle incentivam, não é só uma permissão, é um instrumento estratégico. É como as fontes sugerem, o que diferencia a gestão pública moderna, que planeja, dialoga, inova, daquela que ainda trabalha isolada, reagindo aos problemas. Isso deixa a gente com uma reflexão final que vai até um pouco além das licitações, mas que nasce dessa análise. Se essa abordagem de diálogo aberto, técnico, focado em construir solução junto, está se mostrando tão boa no planejamento das compras públicas, em que outras áreas dessa relação complexa entre o Estado e o setor privado, ou mesmo com a sociedade civil, onde mais a gente poderia aplicar uma lógica parecida? Onde mais o diálogo estruturado poderia ser a chave para destravar mais eficiência, mais inovação e resultado melhor para o país todo? Fica a pergunta, né?
E com essa provocação, a gente encerra a nossa análise de hoje. Esperamos que essa exploração sobre o diálogo técnico, pré-licitação e as mudanças da nova lei de licitações tenha sido útil e tenha esclarecido alguns pontos.